Família, graça e paz. Bem, eu estou aqui no meu quarto hoje, num ambiente mais tranquilo. Resolvi estar trazendo o estudo, o estudo que nós fizemos na quinta-feira, na carta de Timóteo, na carta para Timóteo, né, a carta de Paulo, na primeira carta, no capítulo 5, porque na última quinta-feira agora nós tivemos algumas dificuldades e eu achei que não ficou bom. Não é bom de que seja extraordinário, olha como ele fala, não porque não me ligo nisso, eu sei das minhas limitações, mas na questão de passar, de transmitir aquilo que a igreja deve entender. Então, essa gravação é para as pessoas, né, para os membros da casa e para aqueles que quiserem ouvir, né? Essa carta é uma carta muito importante, essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, porque Paulo orienta a Timóteo, como um pastor novo, a tratar as pessoas, a colocar em ordem a igreja de Deus, a não permitir falsos profetas e tantas coisas, né? Como sou pastor também, então, para mim ela é muito importante. Não só para mim como pastor, mas também para a igreja, né? Para que a igreja entenda a tarefa, o dever do pastor, não só a tarefa, o dever do pastor, mas como a igreja também deve se comportar. Então, nesse capítulo 5 ele é interessante porque nos dois primeiros versículos, Paulo orienta a Timóteo a maneira como ele deve tratar as pessoas na igreja. E ele fala no tratamento de acordo, vamos dizer assim, pela faixa etária, né? Ele começa nos dois primeiros versículos, né? Não repreenda asperamente o ancião, mas o admoesta-o como pai, e aos moços como irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs em toda a pureza. Então, Paulo primeiro, ele faz uma importante declaração para Timóteo. Não saia falando de qualquer jeito com as pessoas. Os anciãos, que você trate ele como se fossem seus pais, né? E isso é importante a gente aprender. A igreja precisa aprender isso, né? Hoje em dia, a juventude, ela não quer saber, né? As pessoas tratam como se fossem todos da mesma idade, como se tivessem o mesmo conhecimento, não só o mesmo conhecimento, mas também, como vou dizer, a mesma experiência. E, na verdade, não é. Deus colocou esta ordem natural e um mandamento de Deus, que seja respeitado os mais velhos, sejam respeitados os pais, para que haja uma ordem nas coisas, né? Para que aquele que é mais velho traga ensinamento para o mais novo. Mas não quer dizer que toda vez o mais velho vai ter razão de tudo. Claro que não. Ainda mais se tratando de igreja, se tratando de reino de Deus, se tratando de que quem fala é o Senhor e não as pessoas. Nós só somos canal para que a voz do Senhor passe por nós e seja transmitida. Então, nós temos esse dever de entender que a voz de Deus, que inunda o nosso coração, que nos ensina todas as coisas, ela deve ensinar os outros através de nós, mas quando a gente estiver falando, a gente entenda com quem estamos falando, né? Se é um ancião, uma pessoa mais velha, nós devemos tratar com todo o respeito de alguém que já viveu bastante, de alguém que tem coisa para nos ensinar. Então, a Bíblia, ela tem esses ensinamentos muito importantes, principalmente para a vida da igreja e principalmente para os pastores. Timóteo, como já disse, era um pastor novo, então ele tinha que saber lidar com as pessoas. Então, quando ele fosse para um ancião, trate como pai. Fosse para uma senhora, uma mulher mais velha, que tratasse como mãe, não com desrespeito. E aos moços, né, como se fossem irmãos. E as mulheres novas, que ele tratasse com toda a pureza. E isso é importante, a Bíblia deixa bem claro isso. E isso é um aprendizado muito importante para a vida de pastor e para a vida da igreja. Trate bem as pessoas, trate da maneira certa, com maneira coerente, seja puro em tudo que você for fazer. Então, esse é o primeiro ensinamento que Paulo deixa para Timóteo. Trate bem, fale bem. Mas ele também não deixa de dizer que deve ser repreendido. Porque às vezes a gente acha
que por a pessoa ser mais velha, ou às vezes por ser nova, a gente não pode repreender, né? Porque a pessoa vai falar, tem a mesma idade que eu, ou quem é você para falar? Você é um garoto, nasceu agora, né? Não tem todo conhecimento. Mas o interessante não é o que é Timóteo, não é a capacidade de Timóteo, não é a inteligência de Timóteo, mas é porque ele está trazendo algo de Deus. A repreensão que Paulo está dizendo para Timóteo, quando tiver a necessidade de fazer, repreender, exortar, é na questão de corrigir na palavra, naquilo como a igreja, como a igreja, o que a igreja deve observar, como a igreja deve andar de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, repreenda. Paulo não está dizendo não repreenda, ele está dizendo repreenda, corrija, exorte, mas tenha respeito, ok? A terceira lição, estou falando terceira lição porque eu vou pular a lição do meio que vai falar das viúvas e eu vou me antecipar e vou direto para a terceira lição que Paulo deixa aqui para falar dos presbíteros, que também eram os anciãos, as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que tinham capacidade de cuidar da igreja, porque não eram pessoas inexperientes, eram pessoas com bastante experiência. E não só experiência de vida, mas também pessoas com experiência na palavra, com experiências doutrinárias. Olha o que diz aqui, deixa eu ler que fica mais fácil, né, para a gente poder compreender. Ele fala assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debrulha, né, que está ali mastigando, e digno é o obreiro do seu salário. Ok? Então, Paulo começa dizendo para Timóteo, cuida bem destes homens que verdadeiramente têm se dedicado à obra do Senhor. Não os desampare. Diz para a igreja, não os desamparar, que eles sejam dignos de duplicada honra. Não é que eles serão melhores, não. É por causa da palavra. Eles estão trazendo ensinamento. Eles se dedicam, né, a estar ministrando. Então, que eles sejam estimados. Não só estimados, mas que eles sejam dignos de duplicada honra por causa da palavra. O apóstolo Paulo, é interessante que ele não recebia salário, né? Ele trabalhava com as suas mãos, mas de forma nenhuma ele condenou isso. E disse para a igreja, não pague esses homens, né? Ele diz, pague, tem até em um certo lugar na Bíblia que ele diz, né? Só os apóstolos têm o direito de receber e eu não, mas ele mesmo diz que não quer ser pesado à igreja. Eu também não recebo, né? Nós não trabalhamos em tempo integral na igreja, não estamos em tempo integral na igreja, a nossa igreja é pequena, então nós temos a condição de estar trabalhando fora e ter o nosso sustento e estamos ali também nos dedicando à palavra. E eu digo para os irmãos com toda certeza que é um pouco complicado às vezes até para poder estudar a palavra, porque você tem que se dedicar no seu trabalho. Você tem que honrar o seu chefe, você tem que honrar os seus amigos de trabalho, você tem que fazer bem o seu serviço. E não só isso, por ser pastor, ainda tem que se dedicar também à palavra de Deus e estudar para que a gente não venha falar qualquer coisa, né? Trazer empolgação para a igreja, né? Porque hoje os cultos vamos empolgar a igreja, culto da vitória, vem que vai dar certo, e pá, aquele negócio todo, que parece que fica mais fácil, né? Ao invés de querer trazer verdadeiramente a doutrina, onde muitos não querem nem ouvir. Cultos de doutrina, então, são os cultos mais vazios, porque não é culto de empolgação. E lá na igreja, praticamente, todos os cultos são cultos de doutrina, no domingo ou na quinta-feira. Mas esses homens que pregam, que têm se dedicado à palavra, Paulo diz, estime esses homens, que eles sejam dignos, que eles tenham salários, né? Que a igreja os veja como dignos e que eles recebam da igreja para que eles continuem atuando, tá bom? Não digo isso porque quero alguma coisa da igreja, até porque Deus nos deu trabalho e a igreja não tem condição
de sustentar um pastor, mas futuramente tiver condição, mas que a igreja saiba honrar, mas também que a igreja fique atenta para que esses homens não caiam na tentação e achem que a igreja é empresa, e ali o camarada acha que ele tem que ganhar fortunas e fortunas, mas isso é outra história, né? Mas vamos lá. E aí ele continua falando para Timóteo uma coisa muito importante. Ele diz assim: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E ele diz no versículo 20: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Bem, Paulo está dizendo, primeiro, esses homens que se dedicam à palavra, não cai no conto de qualquer um, chega aí e vem falando, eu vi, o presbítero fez isso, o pastor fez aquilo, né? Esse cara aí não presta não, cuidado com essas coisas, tá bom? Mas também, ele também diz, se realmente ele está em pecado, por 2 ou 3 testemunhas, se outras pessoas têm falado, corrijam e corrijam na frente de todos. Hoje em dia é engraçado, né? Essa questão desse falso amor que é pregado, as pessoas deixaram muito essa questão da correção para dizer, deixa, daqui a pouco acerta, o tempo resolve, né? Não vamos matar a pessoa não, porque se a gente fizer isso acaba matando, né? É engraçado, hoje em dia as pessoas têm a ideia de que o importante é a igreja estar lotada. O importante não é a igreja estar lotada e ter medo de falar do erro. O importante é trazer a palavra de Deus como ela é, para que Deus nos aprove. Não é para que os homens nos aprovem. Ok? Então, se o presbítero ou o pastor estiver errando, e isso eu falo bem na igreja, se me verem errando, gente, corrija, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas não passa a mão na cabeça não, porque vira costume depois de estar errando, porque não tem correção. O que o camarada vai continuar fazendo? O mesmo erro. Então, não aceite acusação de qualquer um, ou de uma pessoa, né? Confirme, veja se é aquilo mesmo, e isso é uma carta para Timóteo, né? Timóteo, percebe, vê aí, não aceite, espera mais um pouco, vê o que está acontecendo, mas se estiverem pecando, corrija na frente de todos, para que tenham temor. Não é temor de Timóteo, não é o temor, porque vão me mostrar lá na igreja, não. Não é esse temor, não, é para que temam a Deus. A correção diante das pessoas é para dizer que Deus não aprova, o que é o mais importante. Não é que a igreja não está aprovando. A igreja está seguindo o mandamento de Deus, dizendo que Deus não está aprovando. Deus está com ira, ou Deus está triste com a situação. Então, se confunde bem as coisas. Então, a gente precisa entender essa palavra. Isso é importante para a igreja, isso é muito importante para a igreja. E aí ele fala de coisas que, ao meu visto, são mais importantes ainda, né? Porque se você antecipa alguma coisa, pode ser que aquilo não dê certo, né? Porque você antecipou, você não percebeu. Olha o que está escrito aqui, versículo 21. Ele diz assim, bem forte, ó, conjuro-te bem forte, não é porque eu usei de força para falar, não. Mas essa palavra é conjuro-te, né? Olha o que eu estou te falando, percebe, é para ser assim. É desta forma, não faça diferente. Olha aqui, ó. Conjuro-te diante de Deus. Presta atenção, Timóteo, você que está me ouvindo. Pastor que está falando, presta atenção. Conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E dos santos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Entendeu isso aqui? Ele está dizendo, olha, estou falando diante de Deus. Não faça as coisas por parcialidade, diante de Cristo, diante dos santos anjos de Deus. Não, santos eleitos, né? Os anjos eleitos de Deus.
Não faça nada por parcialidade, por ser amiguinho. Não passa panos quentes em cima das confusões, das mentiras, dos pecados das pessoas. Não faça isso. Não faça. Pode ser o maior amigo que você tiver, amigo do peito, do coração. Aquela pessoa que você fala assim, fecha junto. Pecado é pecado. Errado é errado. Ou, se alguém vier fazer acusação também, pode ser o melhor amigo que você tenha. Espera mais um pouco. Espera a confirmação de outras pessoas. Nós tivemos casos assim lá na igreja e nós tivemos que esperar. Eu tive que esperar até o ponto de entender que aquilo era verdade. Ok? Então, a gente tem que ter todo cuidado e entendendo que esta palavra é uma palavra que vem de Deus, não é a palavra dos homens. Entendam isso, por favor, porque as pessoas acham que isso é coisa da igreja. Não, não é coisa da igreja, não é coisa de pastor, é coisa de Deus. A coisa do pastor é obedecer a Deus e fazer o que ele manda. É só isso. Olha só o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Estas coisas a gente precisa observar bem. Eu falo isso diretamente para mim. Por algumas vezes eu me antecipei. A gente vê a necessidade da igreja e isso acontece, a gente vê em muitas igrejas, a gente vê líderes e ministros na frente da congregação, mas que de verdade não eram nem para estar nem no banco. Nem no banco. Porque o testemunho dessas pessoas tem sido terríveis e a gente, por necessidade, às vezes porque a pessoa fala bem, a pessoa tem uma boa cabeça, ela decora bem as coisas, né? Tem bastante informação, ou tem um curso, né? E agora psicólogo então, o cara é formado, pronto. Aí ele virou Deus. Deus na igreja. Vamos ouvir o homem porque ele tem diplomas. Estou falando que não se deve estudar, não. Claro que não, deve-se estudar bastante, deve-se compreender o que está escrito. Mas a gente tem dado oportunidade para pessoas que acham que sabem o que está na cabeça e no coração das pessoas. E aí começam a falar frases de efeito, frases de empolgação, frases que em todo congresso tem, e todo mundo levanta a mão e diz é o cara, e aí vai lá o pastor e mete a mão na cabeça dele, está consagrado, agora você é o cara. Mais ainda, pum, incha. E aí, por precipitação do ministro, do pastor, do bispo, pronto, está lá alguém que precisava primeiro estar alinhado, formado com Deus, para depois estar sendo estabelecido alguma coisa, não pelo homem, mas pelo próprio Deus, sendo confirmado pelo próprio Deus, a estar ministrando a igreja. Porque esta pessoa precisava se esvaziar de si, precisava tirar seus carrapichos primeiro, para depois estar ensinando a igreja com toda humildade, o que hoje a gente vê que não é isso. As pessoas começam a se colocar num patamar de profeta, de profecia, de santidade, de quase o terceiro ser da Trindade, tomando o lugar de Lúcifer, né? Porque Lúcifer caiu e a pessoa acha que está tomando o lugar dele. Então, Paulo, né, escreve para Timóteo, cuidado, não imponhas a mão precipitadamente, não unja, não consagre, não direcione. Gente, se tem necessidade, fica necessidade, porque Deus supre a necessidade da igreja. Não precisamos de pessoas só por causa de necessidade, nós precisamos de Deus, e Deus no tempo certo vai dar. Ele vai dar. Olha o que diz aqui, versículo 24 e versículo 25. O 23 é Paulo aconselhando, né, a Timóteo, que tinha muitas enfermidades, e as pessoas dizem que o crente, o pastor, ou as pessoas que estão em Jesus não podem ter enfermidade. Isso é uma mentira, né? No versículo 23 vai falar sobre isso. Paulo diz para ele, eu vou ler e depois eu leio os outros dois. Ele diz assim, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Provavelmente era úlcera, né? Então, o remedinho da época é beba água e beba um pouquinho de vinho, né? E não só por causa do estômago, mas por causa das constantes constantes, tem que falar 10 vezes, que Timóteo tinha.
Às vezes a gente vê um líder, homem de Deus, experiente, conhecedor da palavra, mas o cara cai numa doença, diz que está em pecado, diz que está num monte de coisa, e a igreja condena o cara, como que pode, e que não pode, que Jesus levou sobre si os seus pecados, levou as suas doenças, pela sua pisadura nós fomos sarados. Nós fomos, mas esse corpo aqui, ele é caído, é um corpo que vai para a terra, é um corpo que envelhece, que precisa de óculos, o cabelo cai, ó, tá ficando estranho, os dentes, a força, tudo vai acabando por causa do pecado. É normal. Então, não é todo mundo que vai ser curado, e são poucos. Essas coisas que a gente vê na televisão, todo mundo é curado assim, é quase forçado a ser curado, e a pessoa quase tem que dizer, não, eu fui, para não passar vergonha, sei lá o que é. É coisa de louco. Os homens de Deus sofreram e eles tiveram enfermidade, ok? Mas voltando àquele assunto, quanto aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, a quem está em eminência, quem está dirigindo uma congregação, Paulo diz, não imponha a mão precipitadamente. Aí ele faz um alerta, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Ele fala no versículo 24, versículo 25. Os pecados de alguns, olha o que diz aqui, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Está ouvindo? E alguns manifestam-se depois. Nem todo mundo mostra quem é de cara. Muitos a gente vai ver, caramba, esse cara tem que se consertar. De cara a gente consegue ver isso, que a pessoa está afastada de Deus, completamente afastada do Senhor, e que essa pessoa não tem condição nenhuma de estar na frente. Mas tem pessoas que você pensa que é um anjo, que é um santo. A pessoa, você olha assim, nossa, ele tem que estar na frente. Mas às vezes o pecado que está no coração vai se manifestar depois. Por isso Paulo está dizendo, não se precipite em impor as mãos. Isso fala para mim diretamente, é um tapa na cara do pastor. E aí versículo 25 diz assim como também, da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Em suma, tanto pecado quanto boa obra nem sempre se manifesta na hora que a gente acha que tem que manifestar. Tem pessoas que entram, que verdadeiramente são salvas, que realmente reconheceram Jesus como Salvador, e eles vão amadurecendo com o tempo. E as boas obras, o testemunho fiel daquela pessoa, às vezes vai manifestar lá na frente. E aí a gente vê a estrutura, né? Deus vai estruturando aquela pessoa para que de verdade ela venha ter um cargo ou não, mas simplesmente nos mostrando que nem tudo é à primeira vista. Por isso a gente não pode sair por alguma necessidade e ir consagrando as pessoas. Ou achando que tem que esticar a igreja e consagra as pessoas. E achando que tem que fazer... Ixi, consagra pessoas. Dá um ano para a pessoa, já no outro ano já acha que ela já tem que chutar, cabecear, fazer o gol, buscar a bola do lado de fora, trocar a roupa do jogador, fazer a massagem, ser médico, ser treinador e tudo. Não pode ser assim. Tudo são fases, são momentos. As coisas elas vão se manifestar, mas não é como a gente pensa, como a gente quer. O Senhor vai dar o tempo para que essas coisas se manifestem e sejam confirmados aqueles que realmente precisam estar na frente. Ok? Então esse é um outro ensinamento que Paulo deixa nesse capítulo 5. O segundo ensinamento, né, nós fomos para o terceiro, mas o segundo ensinamento que Paulo deixa para Timóteo é quanto ao cuidado com as viúvas. Né? Acredito que naquela época havia muitas viúvas, mas Paulo deixa um ensinamento prático, um ensinamento bem entendido, e é um ensinamento que não só cabe para as viúvas, mas para qualquer coisa que a gente for fazer em questão de dar, de doar, de cuidar de pessoas. Então eu vou ler, depois a gente conversa um pouco. Né? Ele diz assim,
honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e é agradável diante de Deus. Primeiro, Paulo está dizendo aqui, e eu acredito que deveria ser isto, como a igreja recebia muitos mantimentos, né? E os diáconos recebiam as ofertas, vinham muitas pessoas e verdadeiramente precisavam de ajuda e de mantimento. Mas tinham pessoas que não tinham mais como ser amparadas, né? Principalmente as viúvas, porque perderam seus maridos e praticamente a renda concreta era do seu esposo. Mulher não tinha muito valor naquela época, né? O valor da mulher, o verdadeiro valor da mulher, não esse hoje que a gente vê hoje em dia, com feminismo, comunismo e essas coisas, mas ele foi dado por Deus o entendimento de que a mulher tem que ser valorizada como mulher, mas segundo o mandamento de Deus, né? O que Paulo quer dizer para Timóteo, que essas mulheres que vêm, que não têm sustento, que não tem mais o apoio do marido, o apoio da família, que essas mulheres sejam inscritas, que elas estejam ali sendo cuidadas, que elas estejam sendo vistas e tenham honra da igreja em ser sustentada pela igreja, porque essas mulheres, por alguma fatalidade, perderam os seus maridos. É fato, então a igreja agora vai fazer esse papel. Mas Paulo adverte também que se alguém tem família, né, e essa família, acredito eu, provavelmente esteja na igreja, cuide daquela viúva ali que é parente deles. Se tiver neto, filhos, né, porque as pessoas olham a facilidade agora que tem na igreja, né, as facilidades, e dizem assim, vai lá, pede lá na igreja, a igreja está dando. Mas quem deveria estar cuidando era ele, o filho, o neto, ou alguém próximo que é da família. Então, Paulo está orientando. Se essa viúva tem neto, tem parente, está aí, ó, avisa para eles. Cuide da sua viúva. E isso vale para a gente, para qualquer situação, ok? Ele continua falando aqui, o versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera dia e noite em rogos e orações. Isso aqui é interessante, que Paulo agora começa a alertar a Timóteo, não caia no conto de qualquer uma dizendo sou viúva. A que é verdadeiramente viúva, não sai dando tiro para tudo quanto é lado, não fica procurando homem, não fica se engraciando com as pessoas. Não, a verdadeira, é essa que vocês devem ajudar. Ela é uma mulher de oração e espera em Deus. Paulo não está dizendo aqui que ela não deve casar, porque na leitura aqui vai parecer que é isso, mas não está dizendo isso, até porque lá em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 38, 39, 40, Paulo vai dizer que aquela que ficou viúva, né, ela tem direito de casar, porque ela estava presa ao marido, enquanto o marido estava vivo. Mas o marido morrendo, ela tem todo o direito de casar. Mas Paulo está alertando que essa mulher não casa porque quer simplesmente suprir uma necessidade do seu corpo. Ela se casa esperando em Deus. Aliás, todo casamento deve ser assim, né? A gente começa a amadurecer um pouco, acha que tem que casar, não pode ficar sozinho. Então, sai dando tiro para tudo quanto é lado, o primeiro que aparece, pega. Então, não pode ser assim. Uma mulher de Deus, um homem de Deus tem que esperar em Deus. Deus dá. Deus dá porque Deus supre a nossa necessidade. E se Ele não suprir, que a gente continue esperando, porque esta é a realidade. Espere alguém de Deus. E olha, o versículo 6 diz assim, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ok? Manda estas coisas, aliás, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então, Paulo está dizendo para a igreja, cuide das verdadeiras viúvas,
Mas aquelas que estão fazendo coisas que não convém, repreende elas. E se são novas, ele já disse lá em cima, né? Como irmãs, não façam isso, isso não é bom, não é agradável ao Senhor, ok? Olha a continuação, vou ler e depois a gente conversa. Aqui versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, ele volta a reforçar lá a questão dos parentes, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nossa, isso aqui é muito duro. É duro, mas é correto. Quantos parentes nós temos aí que de verdade precisam de nós? E a gente fica apontando outros caminhos, quando Deus nos deu a condição de suprir as suas necessidades. Eu lembro logo do texto, ou de toda a palavra bíblica, onde o próprio Senhor Jesus se deu por nós. Nós não tínhamos valor algum, nós não demos nada para Ele, nós não poderíamos comprar a nossa salvação, estávamos todos condenados. Ele viu a nossa miséria, se fez homem, morreu na cruz e assim nos deu a salvação. Então, isso deve estar na vida do cristão, na vida daquele que tem alguém que passa necessidade na sua casa, verdadeiramente os necessitados, principalmente as viúvas, aqueles que não têm como ter sustento, ou aqueles que perderam a sua provisão real, porque muitos se aproveitam, mas não está falando desses, mas de verdade aqueles que realmente precisam. Então, se você é parente, ajuda. Se teu pai tem necessidade, sua mãe tem necessidade, se algum irmão tem necessidade, tio, seja lá quem for, ajude. Isso me corta o coração, porque a gente vê a necessidade de alguns parentes e a gente acaba não ajudando. A Bíblia fala que nós somos pior do que o infiel, porque nós cremos em Jesus e entendemos o que ele fez por nós, correto? Então, que a gente aprenda essa lição e que a gente aprenda a cuidar e a se doar aos nossos. Versículo 9 diz: nunca. Essa palavra é legal, né? Porque nunca não é talvez, é nunca, né? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, 65, até lá na igreja estava falando 65. E só que tem sido mulher de um só marido, ok? Ainda mais, ele diz assim: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Entende? Paulo está dizendo, tem uma regra para se inscrever essas viúvas, para ser sustentada pela igreja. Ela precisa ter 60 anos de idade para cima. As mais novas não escrevam. Elas. Mas essas mulheres que caminharam bem, têm as suas vidas aos pés do Senhor, elas hospedam pessoas, cuidam de pessoas. Eu posso lembrar aqui da Dorcas, né? Dorcas falece, era uma excelente discípula do Senhor, ela ajudava as outras viúvas, ela fazia boas obras, diz a palavra que até esmola essa mulher dava, e quando essa mulher morreu, por causa das suas boas obras, das suas boas ações, ela tinha, como é que eu posso dizer? Ela tinha um bom testemunho diante de todos ali, e principalmente das viúvas. Então, quando ela morreu, mandaram chamar Pedro. Pedro, o nosso sustento. Dorcas era o sustento daquelas mulheres. E aí Pedro vai até Jope, vai lá e Deus permite, através de Pedro, pelas mãos de Pedro, que não eram as mãos de Pedro, mas as mãos do Senhor, porque quem deu autoridade foi ele. Então ressuscita aquela mulher e Pedro pega aquela mulher e leva e dá para as viúvas, apresenta ela novamente para as viúvas, como quem diz, olha aí, Deus restaurou o sustento de vocês. Coisa linda, né? Então, está falando dessas mulheres, mulheres que são mulheres de oração, mulheres que dão bom testemunho. Bom testemunho. Por quê? Porque muitas não dão. Hoje em dia, então, o negócio está vergonhoso. Olha só o versículo 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, descuidadas, contra Cristo, querem casar-se.
E a situação não é o casamento. A situação é porque elas se voltaram contra Deus, não querem esperar o mover de Deus e, como eu já disse, tiro para tudo quanto é lado. Jesus perdoa, eu creio nisso, Jesus restaura, mas muitas delas já estavam na igreja. Vamos ver o exemplo daquela mulher samaritana, né? Ela estava lá no poço, Jesus chegou até ela e quando Jesus vai até esta mulher, diz, me dá um pouco d'água, e ela diz, não tenho como apanhar, e Jesus diz para ela, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido, e Jesus diz para ela, disseste bem, porque tu tiveste 5, e esse que está contigo agora não é teu marido. Então entende a situação, que provavelmente era isso que estava acontecendo com aquelas mulheres. É claro que a mulher lá do poço, aquela mulher, ela entendeu a palavra de Cristo e ainda se tornou uma missionária, ainda foi falar para outros samaritanos que aquele era o Messias. Mas essas mulheres já estavam seguindo a fé, já estavam na igreja. Provavelmente, muitas delas foram porque a igreja cuidava, né? Vamos dizer assim, a igreja dava mantimento, a igreja fazia uma bolsa de compra. Então, as mulheres começaram a frequentar para poder ter a sua condição. Então, Paulo, para colocar ordem, né, para que de verdade manifeste a boa obra ou o pecado no coração da pessoa, Paulo manda esperar. Não escreva agora. Porque se elas se tornarem levianas, se elas se tornarem descuidadas contra Cristo, não é contra a igreja, se elas negarem a fé, deixarem o primeiro amor, vocês vão ficar sabendo. Ok? Mas não, se elas permanecerem fiéis, hospitaleiras, cuidadosas, então escreva essas mulheres, porque já, vamos dizer assim, né, é um limite da idade para dizer que elas já não vão ter mais o prazer ou o desejo de ficar caçando coisas para satisfazer o seu corpo. E ele continua dizendo assim, versículo 13, né, 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, correto? Então, chegaram, disseram, eu aceito, né? Como muitos fazem, se batizaram, mas com o batismo e dizer que aceita Jesus, levantar a mão, não quer dizer que foi salvo, né? Porque só a manifestação do Espírito na vida daquela pessoa realmente, com o tempo, vai dizer quem é, porque pelos frutos os conhecereis. Versículo 13, e além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, né, para não dizer fofoqueiras, vivem para lá falando da vida dos outros, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando que não convém. Versículo 14, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Correto? Então, que essas mulheres tenham um bom testemunho. Se perder o marido, encontrar alguém no Senhor, casem-se, mas não fiquem inventando moda, não fiquem de casa em casa, não fiquem curiosas, sejam mulheres de bom testemunho. É isso que Paulo está dizendo, né? E aí ele vai falar no versículo 15, porque já alguns se desviaram indo por Satanás. Versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as, né? Dê o socorro, dê o cuidado e não se sobrecarregue a igreja para que possa sustentar os que deveras são viúvas, ok? Então, se você tem alguém com necessidade na sua casa, realmente necessidade, não tem amparo, então sustenta, ajuda, chega junto. Ok? Não sobrecarregue a igreja. Hoje nós vemos muito isso, né? As igrejas estão e fazem muito bem esse trabalho de ação social, né? Algumas é mais para títulos, outras não fazem muito bem esse trabalho, né? Porque é para aquilo, né? Para dizer, ajudamos, olha quantos, não sei o que, faz aquele espetáculo todo. Mas o mais importante é o que temos levado a essas pessoas, né? Então, se você tem a condição de ajudar e não sobrecarregar a igreja, ajude. Igreja, se tem alguém necessitado, não tem amparo, ajude, inscreva, que ela vire parte da família e que ela esteja ali arrolada no rol
de pessoas que precisam da igreja porque de repente perderam o seu sustento, o seu marido não tem como trabalhar, então que a igreja sustente. Bem, esta é a palavra que nós tentamos trazer na quinta-feira, mas nós tivemos algumas dificuldades. Até o áudio também não ficou bom por causa de ruído e essas coisas todas. A gente procura lá na igreja colocar tentar melhorar o áudio, né? Porque eu acho muito ruim quando você ouve uma gravação e fica aquela voz no fundo, aquela barulheira, e aí você não consegue prestar direito atenção na mensagem, então a gente tenta melhorar o máximo o áudio. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, por mais simples que às vezes pareça, ela precisa ter um lugar especial no nosso coração. Nós precisamos esvaziar a nossa vida de tudo que a gente já aprendeu para ouvir a voz de Deus. Esse é um momento tão precioso e por isso eu estou gravando de novo, porque eu acredito que as pessoas precisam se dedicar não só ao livro. O livro foi deixado para a gente fazer confirmação, ok? Nós temos a nossa alma e para quem tem Cristo, foi convertido pelo Senhor, o Espírito de Deus, então o Espírito vem sobre a nossa vida e confronta o nosso corpo, confronta a nossa carne, confronta a nossa alma. E aí, como que a gente vai saber que se o Espírito de Deus que está falando realmente, se a palavra vem do Senhor realmente, se não é só emoção, se não é só empolgação para as coisas que alguns ministros fazem, vai lá que vai dar certo, Deus é contigo, ontem você estava embaixo, mas agora você está em cima. Pá, como é que eu vou saber se vem de Deus ou não? Por isso, ele não deixou só os homens falar, ele trouxe a sua palavra, para que automaticamente, quando o servo de Deus ouvisse a voz do Senhor, ele corresse para ver se realmente era Deus que está falando. Então isso é muito importante, ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e não tomar os seus rumos, o seu rumo, segundo a sua cabeça, para que, de verdade, a igreja seja edificada. Por isso, eu trouxe novamente a palavra que nós pregamos na quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra acrescente, edifique, traga estrutura. Eu clamo pela casa, né? A casa é a igreja que nós congregamos, não é a igreja que vai reinar os céus, porque a igreja que vai reinar com Cristo é a igreja de Cristo. Não é a casa, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a congregacional, não é nenhuma dessas igrejas, mas sim aquele que foi convertido pelo Senhor. Então, que Deus possa inundar o coração e eu desejo que todos os membros da nossa congregação, onde eu sou ministro e pastor, possam ser edificados pelo poder de Deus, para a glória de Deus e darmos um bom testemunho de pessoas que conhecem a esse Criador. Gente, forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, até domingo.